que me lava, que me sara. Eu quero ficar na nuvem de glória. Deixa Ele revelar para você os mistérios profundos da sua cruz, do seu amor e da sua graça. E me aproximar do trono da graça, que jorra o teu sangue, que me lava, que me sara. Eu quero ficar na nuvem de glória, na chama que arde, no rio da vida. E me aproximar do trono da graça, que jorra o teu sangue, que me lava, que me sara. Aleluia! Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fique sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Rádio Faz. Vendendo a sua ideia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fique sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Rádio Faz. Vendendo a sua ideia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. No ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cristo em Foco, que acontece todas as sextas, das 20 às 21h30. E o tema de hoje é, no mínimo, intrigante. O nosso assunto, a nossa pauta é síndrome do pânico e depressão. De repente, alguém na sua família está enfrentando esse problema. E para enfrentar aqui as perguntas, para compartilhar com vocês aí um pouco de conhecimento, nós temos como convidado especial o pastor Valdemir Gray, que já vai deixar aí uma boa noite para você, Diácono Alexandre, pastor Silas Ribeiro, e aqui os nossos braços, pessoas que são especiais, indispensáveis para que esse programa avance, o nosso irmão Coppola, gente boníssima que está sempre nos dando aí um suporte fantástico. O nosso irmão Lucas nos ajudando aqui bastante na parte técnica da Rádio FAD e no programa Cristo em Foco. Depressão, síndrome do pânico é o nosso assunto de hoje. Eu quero te lembrar que nós temos sorteios hoje, como sempre fazemos, e você pode levar aí um DVD de pregação do pastor Jean, uma pasta para você modelar aí o seu cabelo. Já vou falar um pouco mais sobre isso, mas é preciso que você compartilhe. De repente seu cabelinho já está comprido e você quer dar um trato no seu visual. Eu vou estar sorteando também, pastor Valdemir, um corte de cabelo masculino. Cabelo do senhor tá grande, hein? Nós vamos cortar esse cabelo aí. Olha lá, tá vendo? De repente é o pastor Valdemir que vai ganhar o corte masculino. Coppola já raspou a cabeça lá. A polícia pegou Coppola, pastor Valdemir. Olha lá. A Garra Dake, a Dig já pegou o nosso irmão Coppola, mas ele já foi liberado. Romu, a Romo. Andar no camburão tinha que raspar cabelo. Então. Já deu uma volta aí, já viajou. Jesus é bom, pastor Silas. Muito obrigado, você que estava aguardando o start, o início do nosso programa. Eu preciso que você compartilhe, você interaja conosco. É importante que você interaja conosco. Deixe a sua pergunta. Você que de repente já superou uma depressão, você que está enfrentando, de repente, ninguém sabe, a sua família ainda não tem conhecimento que você enfrenta uma síndrome do pânico. O medo tomou conta da sua alma. Você é o nosso convidado. Fique atento, não saia daí por nada.
que a nossa programação está recheada de novidades para você. Pastor Silas Ribeiro, tem aí o seu primeiro contato com o nosso público, o nosso povo, que estava aguardando aí a sua participação, que está aguardando a sua fala. Eu sei que você tem bala na agulha, tem muita coisa boa aí guardada. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui, desde já nessa introdução, dizer muito bem-vindo ao pastor que está sendo o nosso convidado de hoje. E é muito importante a sua presença aqui, porque nós vamos tratar de um assunto imprescindível, importante demais. Então, seja bem-vindo à nossa equipe aqui, Cristo em Foco. E você que está nos escutando, os meus amigos aí, pelo amor de Deus, compartilhe conosco. Nós vamos ganhar aí, nós vamos fazer alguns sorteios. E eu quero mandar um abraço aqui para minha esposa, que o pastor Jean não mandou para a esposa dele. Olha só. Né? Mas eu quero mandar um abraço aqui para minha esposa, missionária Ellen Paula, cantora, pregadora e compositora. Quero aqui mandar um beijo para você, muito obrigado. Minha filha Heloísa, Deus em Cristo abençoe. E também quero mandar um abraço para o nosso ministério, Assembleia de Deus Ministério Clamando por um Avivamento. E também vou mandar um abraço para Antioquia. É Antioquia, né? Isso. Depois o pastor vai dar aí, falar aonde que a igreja é, o bairro. É o centro da cidade, né? Yes. No centro da cidade. Você não pode perder. Visite lá a sua igreja. Aqui não tem negócio de problema de placa de igreja, não. Okay. Aqui. Aí, outra coisa. Visita lá. Você precisa me levar para pregar lá, viu? Pastor de Jean. Me leva para poder agenda, pregar pastor. lá. Já quer uma agenda, hein? Abre uma agenda para mim aí, pelo amor de Deus. Então, Deus em Cristo abençoe. Vamos começar. Vamos falar dessa pessoa, oh meu Deus, desse tema tão importante. E você que está precisando dessa palavra, Deus tem uma palavra especial para teu coração. Deus vai mudar o teu cativeiro a partir de hoje. Eu creio nisso, que você vai levantar essa cabeça sua e dar a volta por cima, e creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos lá. Isso aí, pastor Silas Ribeiro. Agora você mexeu no meu calcanhar de Aquiles. Eu preciso mandar, obviamente, um beijo para minha esposa Patrícia, meu filho Felipe Vaz e o meu filho Jean Lucas, sempre nos prestigiando com a sua audiência, com a sua participação. É de extrema importância que você interaja conosco. Aline Pereira, pastor Valdemir, já atenta aqui a nossa programação. Pastor Felipe Souza, nosso amigo, pregador, exímio pregador da palavra de Deus. Pastor Felipe Souza, um grande abraço. Leia Cristina Pereira, Deus te abençoe, irmã Leia. Denilson Rodrigues, Mailon Gonçalves de Souza e Elisama Vilamar. Muita gente ligada, muita gente ainda vai se conectar à nossa programação, e é imprescindível, é de extrema importância que você compartilhe através das redes sociais esta live, para que você participe dos sorteios que serão realizados daqui a alguns instantes. Diácono Alexandre. Uma boa noite a todos. É de extrema importância hoje que você fique conectado conosco. Vai compartilhando a live. Nós temos uma palavra especial para o teu coração. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com essa palavra depressão. E aí você se perguntou, será que eu estou com depressão? Sim ou não? Será que eu estou com síndrome do pânico? Talvez quando você se deparou por isso, muita dúvida surgiu na sua cabeça. É uma doença psicossomática? É uma doença que está na nossa mente? Está relacionado à igreja, à falta de fé? Excesso de afazeres? Nós iremos tratar e abordar muito bem desse assunto. Não poderia deixar aqui também mandar um abraço e um beijo, um carinho especial para minha família, minha esposa Mara, meu filho Murilo, minha filha Mariana, senão eu vou dormir na casinha do cachorro. E hoje choveu, molhou a casinha do cachorro lá. Não quer dormir no sofá. Então, eu não quero passar por essa situação desagradável. Então eu vou mandar um beijo, um abraço, porque senão quando eu chegar em casa o negócio estreita lá, pastor. Pastor Valdemir, né? Isso. Muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui. Tua presença será de grande relevância para o programa de hoje. Sinta-se em casa, está à vontade, sinta-se à vontade. Me sinto em casa. Sinta-se em casa. Um abraço também especial para o nosso mestre Coppola aqui, né? Que nós tentamos ungir ele recentemente, ele não quis, viu? Não conseguimos. Nós íamos dar o apostolado para ele, o presbitério, nós íamos dar até uma igreja para ele. Ele falou, não, me deixa quieto aqui que eu não quero saber. Eu quero ficar com o fone aqui, pronto. Ele tá muito bonito, viu, pastor Jean? Esse cabelo dele tá maravilhoso. E por falar em cabelo,
O senhor também tá numa elegância com esse cabelo. O que o senhor anda usando aí, né? Muito obrigado. O que é que tá acontecendo? Fala pra nós. É esse creme aqui que será sorteado, pastor Valdemir, Black White. É o meu amigo Matias da Kings Barbearia, pomada modeladora. Esqueça de gel Bosano ou coisas semelhantes. Você vai usar agora, você precisa conhecer. Black White é o nome dessa pomada modeladora que você usa seco no cabelo, pastor Valdemir. Nada de molhar, você passa seco e modela o seu cabelo. E fica na elegância. O seu melhor pente, a sua melhor escova, e você com certeza vai ficar mais atraente para sua digníssima esposa. Você pode levar hoje essa pomada através do nosso sorteio. Por isso, se você está na sua cozinha fazendo o seu arroz, fazendo o seu bolo, deixa queimar tudo e permaneça ligadinho no programa Cristo em Foco. É desse jeito que nós prosseguimos. Pastor Valdemir Graia, o povo aí está ansioso. Ansiedades é um problema, é um perigo. Você precisa controlar sua ansiedade, mas eu sei que você estava ansiosa e ansioso para assistir, prestigiar a nossa programação. Pastor Valdemir atendeu a nossa agenda com muito carinho, veio, se esforçou para estar conosco e será de grande valia a sua participação aqui hoje. Deixe, pastor Valdemir, o seu boa noite para o nosso povo. Boa noite a todos. Eu não tenho para quem deixar abraço, então eu chegar em casa tô sozinho. Eu não tenho esse problema. Meu Deus! Um abraço pro Coppola. Um abraço pro Coppola. Olha, vai ser de muita alegria falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto extremamente vivido hoje nos nossos dias. Dificilmente você não conheça alguém que não passou, não esteja passando por essa questão da depressão. É a doença do século que está alastrando ou alastrada no mundo inteiro. É uma doença que ainda os médicos não sabem lidar com ela. Nós, os pastores, nós, os homens de Deus, as pessoas de Deus que querem também ajudar, ainda não sabemos direito como lidar com elas. E é por isso que é importante falar sobre o assunto, divulgar o assunto, conversar sobre o assunto, porque com certeza é um assunto de extrema necessidade e de tamanha importância. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para a gente abordar esse assunto hoje de uma forma que as pessoas possam ser ajudadas. Com certeza, pastor Valdemir, eu quero que você compartilhe, porque compartilhando o seu nome será colocado no nosso sorteio. Você que de repente precisa cortar o seu cabelinho, você vai participar do nosso sorteio e de repente você será o felizardo. Pastor Edsel Luiz, também prestigiando a nossa programação. Abraço. Márcia Torres, muita gente ligada, antenada. O nosso irmão Adenilson Rodrigues, muita gente boa que está abrilhantando ainda mais o programa Cristo em Foco. Eu gostaria já, para dar o start no nosso tema, pastor Valdemir, dizer para o nosso público, para as pessoas que vão assistir, porque o programa está sendo gravado, de repente não teve a oportunidade de assistir ao vivo, mas assistirá depois. No Brasil existe cerca de quase 5% da população, pastor Valdemir, sofre com a depressão, um número um tanto quanto expressivo. Acredita-se, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que há mais de 300 milhões de pessoas sofrem com esse mal, depressão e síndrome do pânico. Quais são as características? O que é que denuncia que uma pessoa está enfrentando esse problema? O que deixa evidente que uma pessoa de repente está com síndrome do pânico? Você precisa participar, de repente você é um profissional nessa área, você conhece profundamente esse assunto, então eu te convido a interagir conosco, deixar aí a sua pergunta, que o pastor Valdemir, nós aqui da bancada, nos esforçaremos para responder às suas indagações. Pastor Valdemir, eu gostaria que você definisse de forma dinâmica, de forma ou abrangente, como queira, a depressão. O que é que caracteriza? O que é que denuncia? Quais são os sinais? O que deixa claro que uma pessoa está enfrentando uma depressão? E, na sequência, eu peço que o senhor também defina a síndrome do pânico, as síndromes desse novo, da pós-modernidade. O homem sofre com esse mal. Muita gente, de repente, já usou medicamentos, já buscou ajuda, até mesmo no campo religioso, e não encontrou saída, não viu, não sentiu melhoras. Como é que a gente lida com isso? Defina, por favor, a síndrome do pânico e a depressão, porque muita gente em casa, de repente, aprendeu de forma equivocada sobre este assunto, e é importante que as pessoas saibam de fato o que caracteriza esses males. Ok. Eu vou falar de uma forma mais prática mesmo, porque nós não temos conhecimentos
aprofundados médicos ou psicológicos ou psiquiátricos sobre o assunto. Então nós não vamos navegar e aclarar aqui nesse assunto de uma forma cientificamente correta. Nós vamos falar do que? Da nossa experiência, do nosso dia a dia. Nós normalmente somos procurados por muitas pessoas com problemas nessa área. Eu digo assim que há um tempo atrás, no nosso gabinete, a gente resolveria a maior parte do problema das pessoas assinando um cheque, porque a necessidade era material. Alguém chegava lá sempre para reclamar que estava faltando dinheiro, estava dando conta das contas da casa, enfim. Hoje, o que as pessoas buscam em um número assim excessivamente grande é mais como lidar com as questões da alma, com as questões emocionais, com esses conflitos internos da alma e do coração. Só para a gente começar, a incendiar ou começar a botar fogo sobre o assunto, uma coisa importante é que nós saibamos diferenciar tristeza de depressão, ok? Sim. A tristeza é um sentimento que nós constantemente temos. Até hoje foi uma coisa que eu postei, quem tem uma obrigação de ser feliz o tempo todo, tem hora que ele não aguenta, toda hora tem que estar feliz, então a vida não é assim. Tem dia que ele não está feliz, então não tem problema. Porque só de você ter que ter feliz todo dia, já dá uma tristeza na gente. Quer dizer, você não tem a obrigação de ser feliz todo dia. Mas a tristeza, ela não é a depressão. O que é a tristeza? É um fato que ocorre na sua vida. Normalmente um acontecimento, você perdeu alguma coisa, terminou um relacionamento, enfim, um acontecimento gera um sentimento, uma tristeza na sua alma que apaga a sua luz interior, você perde a vontade de fazer as coisas, enfim. Mas, segundo os estudiosos, a tristeza ela vai durar de 15, 20 dias, talvez um pouco mais, mas ela vai se derretendo, vai se destruindo por si só com o passar dos dias. A depressão, ela é uma tristeza aprofundada, para simplificar o assunto, mas com um espaço de tempo mais prolongado. Ou seja, a pessoa ela começa a se sentir apática, abatida, ela não quer sair de casa, ela troca a noite pelo dia, come demais ou come de menos, uma perda de energia, ela não se sente com força para fazer nada, ela se sente muito pesada, parece que amarrou nela uma bola de aço. E eu digo isso com propriedade porque no ano de 2008, de 2007 eu iniciei um processo de depressão, eu vivi 3 anos e meio de depressão. Então foi terrível, foi difícil, uma falta de vontade de viver, nada é empolgante, uma festa não é empolgante, um shopping não é empolgante, um restaurante não é empolgante, nada é empolgante. O que é empolgante só é o escuro da noite, você ficar sozinho, não quer ver gente, não quer ver nada, você não quer ver nada. Então a depressão, se a gente pudesse usar algumas palavras para poder defini-la, eu escrevi aqui algumas coisas. Olha, uma apatia profunda, a pessoa ela se sente apática. Existe aquela apatia normal que a gente tem de vez em quando, mas você toma um café, faz uma refeição, toma um banho, passa. Não, essa apatia é uma apatia que te abate, você fica de fato sem nenhuma energia para querer agir. Você não tem motivação para fazer nada. Você não tem motivação para levantar, para escrever, você não quer assistir um filme, nada tá bom, lugar nenhum tá bom. É aquela coisa que você fica sentindo que vai te tornando de uma forma completamente desmotivado. Você não tem nada que te motive. Ganhar dinheiro não te motiva, um relacionamento não te motiva, nada te bota para cima. Há também medos que não existiam antes. O depresso, normalmente, ele passa a ter alguns medos que antes ele não tinha. Então, é normal que a gente tenha medo em relação ao futuro, é normal que a gente tenha medo de vai casar, será que vai dar certo? Existem certos medos que são comuns. Mas a pessoa em depressão, ela começa a ter medos que antes não existia. Então, ela começa a ter medo do dia, ela começa a ter medo da noite, ela começa a ter medo de pequenos acontecimentos, de barulhos, ela começa a ver em tudo um grande perigo, um grande problema. Ou seja, são medos que antes não existiam e que passam a existir. Ela tem dificuldade de concentração e que a gente percebe muito, eu percebia muito na minha vida, lendo às vezes um livro, como faltava concentração, pregando na igreja, como me faltava concentração. A mente ela fica dispersa, ela fica vagueando, porque é uma mente dolorida, machucada. E sabe o que é difícil? É que qualquer doença física é tratável, é fácil de você enxergar, mas a doença da alma, o que é complexo é que a gente não sabe onde ela está. A gente não sabe onde ela tá. Eu me lembro de um remédio que o médico me deu na época. Às vezes eu sentia um negócio me comendo por dentro assim. Sabe uma coisa que vai comendo? Eu falava, meu Deus, como isso é horrível. E aquele remédio, era um remédio chamado Amato, né? Era ele que me ajudava muito. Eu tomava 2 comprimidos daquele e aquele me aliviava um pouco. Eu ia, mas era só para passar aquele tempo que aquilo voltava novamente. É terrível. Enfim, essa falta de concentração o que eu já disse antes, você começa ou a comer muito ou perde a fome. É preferível quando perde a fome, porque a gente emagrece, né? Mas normalmente come demais. A pessoa come porque precisa compensar o vazio da alma. Então, normalmente,
é muito mais comum para algumas pessoas comer mais, mas muita gente perde a fome. Ele tem um alto grau de negativismo. Negativo, a gente às vezes é. Também a pessoa que é só positiva até também é ruim, né? Só positiva, tudo vai dar certo. Enquanto tem que ter um que fala que vai dar errado. Mas às vezes o que não é comum é você ser negativo o tempo todo. O depresso, tudo ele é negativo. Ele não tem, e aqui eu estou falando como conhecimento de causa de quem já viveu e de quem já ajudou muitas pessoas nesse processo. Ele tem um pessimismo fora do comum. Tudo vai dar errado, ele já tem aquela cara de limão azedo, o negócio é complicado. O depressivo, ele é atribulado na alma nesse sentido. Ele tem uma situação de indecisão. Nós também somos indecisos, mas o depresso ele passa a ser indeciso por pequenas coisas. Ele tem dificuldade de tomar posturas, posições, enfim. Insônia, este foi uma coisa que me agravou muito, isso mexe muito na nossa vida, porque a gente começa a trocar a noite pelo dia. E você não tem escolha, as coisas funcionam durante o dia. Mas à noite você fica acordado porque é uma fuga, você quer fugir das coisas do dia a dia. Então você prefere a solidão, ninguém te liga de noite, ninguém vai bater na sua porta de madrugada. Então a noite passa a ser um momento preferido dos depressos, né? Eles normalmente preferem isso. Enfim, é uma irritabilidade fora do comum. O depresso ele passa a ter essa irritabilidade fora do comum e, entre outras coisas, o que eu acho que mata muito é essa angústia. Uma angústia, um negócio que parece que vai comer a sua alma por dentro e que vai, de alguma forma, te destruir. Isso tudo num processo que seja de mais do que um mês, com certeza não é algo natural. Com certeza são indícios de uma depressão. Ela pode ser moderada, ela pode ser leve. São 3 tipos, a leve, moderada e a mais intensa, né? A mais grave. Então, a mais grave, ela já beira a síndrome do pânico, que é quando os medos, as fobias, elas de alguma forma já estão dominando o coração da pessoa, que ela já perde certos controles de certas coisas que ela faz. Por exemplo, pessoas com síndrome do pânico, normalmente você está no lugar, quando isso acontece, você tem aquela síndrome, tem aquela crise. Se você estiver dirigindo, já teve casos, a gente ia a São Paulo buscar um amigo, porque ele não conseguia voltar mais. Ele achava que ele ia morrer, ele achava que o mundo ia acabar para ele. De uma hora para outra, de repente isso acontecia, o coração começava a palpitar, ao ponto da gente precisar levar ao médico para uma questão de parecer coisas do coração. Enfim, eu diria que a síndrome do pânico é uma depressão piorada, amadurecida. É quando passa da grave, né? É quando a pessoa já tem uma síndrome do pânico mesmo e essa pessoa ela perde o controle sobre si de uma forma completa e total, muitas vezes. É isso aí, pastor Valdemir definindo síndrome do pânico e depressão. Lembrando você que é importante que você participe, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui alguns sorteios. Pastor Silas Ribeiro, diante do exposto, o que você tem para contribuir dentro ainda nesse caminho? É muito bem colocado as colocações do pastor Valdemir, né? Mas a gente precisa até mesmo quebrar um tabu que existe. Posso sim colocar que eu já ouvi antigamente, quando começou a palavra depressão, principalmente dentro da igreja, alguns pastores, que nós estamos vendo aí alguns resultados de até pastor se matando por causa da depressão, e alguns falam que é falta de Deus. Alguns falam que é Satanás, né? É Satanás, é o capeta, né? Mas isso é uma doença psicossomática, mas é uma doença. E a palavra de Deus também, se você analisar, teve grandes homens de Deus que também passaram por depressão. A Bíblia fala de Davi, que Davi também ficou depressivo depois quando pecou. Tem também Salmo 51, né? Fala muito disso. Isso. Elias pediu a Deus a própria morte. Se enfiou na caverna, né? Se enfiou na caverna. Aí tem mais aqui. Tem o Jonas também, que se você for analisar, que depois que ele, após Deus chamar Jonas para fugir, em Jonas 4:3, diz assim: peço-te, pois, o Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Será que o camarada desse não tinha uma depressão? Lógico que tinha. Só que, a Bíblia não vai dizer Jonas estava com depressão. Eu vejo uma mulher chamada Ana, que a Bíblia fala que Ana estava amargurada de alma. Ela tinha depressão. Só que na oração dela, ela não conseguia falar. E a gente tem que perceber muito essas coisas.
e não julgar, como fez o profeta Eli, porque nos dias atuais, eu vou ter que subir na mesa agora, né? Nos dias atuais, tem muitas pessoas que é mais fácil julgar as pessoas por causa do seu comportamento. Eu sei que tem pessoas que têm um comportamento que não era para ter, mas por causa da depressão faz com que aquela pessoa tenha algum comportamento, por exemplo, não querer se enturmar, não querer estar perto de pessoas. Não é porque a pessoa é chata. Você pode até mesmo, quando tiver isso, a gente precisa entender. Tem pessoas que estão nesse exato momento, mas está dentro de casa, até mesmo dentro do quarto, e talvez nesse exato momento pegou o celular e viu a nossa programação falando sobre depressão, e talvez essa pessoa está escutando a gente agora. Isso é bom a gente dizer isso, porque você precisa de uma ajuda. Você precisa estar literalmente ligado com Deus e precisa também de ajuda de amigos para estar do seu lado, para te auxiliar com tudo isso, né? Então deixa eu passar a palavra para vocês, que senão depois tem mais pessoas aqui, mas depois a gente vai juntar tudo aí. Olha, tava esperando você subir na mesa aqui, achamos que agora ia quebrar tudo aqui. Subir na mesa é brincadeira, tá, pastor? Falou assim, toma cuidado. Nós estamos falando de um assunto muito sério. De 10 anos para cá, pastor Valdemir, de 2005, na verdade, a 2015, a depressão, esse mal, cresceu, segundo pesquisas, quase 20%. É um assunto preocupante. E nós, como pastores, servos do Deus vivo, nós temos que aprender a lidar com isso, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que nós dispomos. Nós temos a Bíblia, nós temos a graça, nós temos o Espírito de Deus para nos auxiliar. Mas muitas vezes, pastor Valdemir, tudo isso ainda não é suficiente. Por isso a medicina está à disposição, buscando respostas para também auxiliar. O grande problema de muitas pessoas é ignorar, é excluir a medicina numa situação como essa. E o pastor, por mais capacitado que seja, ele não tem condições de fazer uma avaliação precisa. Por isso a ajuda de um profissional também é indispensável. Lembrando que cada caso é um caso, mas a síndrome do pânico, as síndromes vêm crescendo ano após ano, e nós como igreja, nós como representantes de Cristo, a noiva de Cristo, temos que nos preparar, buscar conhecimento para que nós possamos atender essas pessoas. Mas o grande problema, pastor Valdemir, é que muitos pastores enfrentam a depressão, e o pastor, via de regra, ele não vai recorrer às ovelhas. Imagina um pastor chegar para uma ovelha e falar: me ajude porque eu estou em depressão. Como é que a ovelha vai reagir? Porque infelizmente dentro das nossas congregações, dentro das igrejas, ainda existe a figura do pastor. As pessoas nutrem a figura do pastor, associam a figura do pastor ao super-homem, aquele que não passa por problemas. E de repente o teu pastor, que está querendo te ajudar a enfrentar a sua depressão, está mais depressivo que você. Um dia o pastor Adolfo Sarmento disse algo que não sai da minha memória. Ele disse que o pregador, o líder religioso, é como um palhaço que enterra sua mãe durante o dia e tem que assumir a tribuna à noite e pregar uma palavra de vitória para o povo. Então nós precisamos tratar desse assunto, buscar ajuda, ampliar os nossos conhecimentos, para que de fato a igreja também contribua para levantar, para auxiliar, colocar essas pessoas novamente no trilho. Pastor Valdemir, dentro da igreja, se atendo ao campo religioso, pastor Valdemir hoje é pastor da Igreja Cristã Antioquia, na rua José Pinto de Almeida, número 600. José Pinto de Almeida, número 600, entre Regente Feijó e 13 de maio. Facinho de você encontrar. Depois ele vai estar passando aí maiores informações a respeito dos cultos e da sua programação semanal. Dentro da igreja, pastor Valdemir, como é que eu identifico uma pessoa depressiva? O olhar clínico, a lente pastoral, identifica de que forma um membro que está depressivo, porque ele dá sinais.
O pastor conhece as suas ovelhas, principalmente se for alguém que está caminhando já há um tempo considerável ao seu lado. Como é que a gente identifica isso? Para que o pastor não perca tempo, não deixe a oportunidade passar, para que essa pessoa, de repente, ela não se enverede, não se afunde ainda mais a ponto de pensar e amadurecer a ideia do suicídio. Como é que o pastor pode ou deve identificar, perceber rapidamente para que a ovelha não seja mais uma vítima, não seja contado entre os suicidas? O que essas pessoas precisam ouvir, precisam saber? Por favor. Ok. Não é fácil, não é simples, mas não é tão complexo, né? Você falou de um número de pessoas que são reconhecidas hoje no Brasil e no mundo que estão com depressão, mas estima-se que o número seja maior ainda porque muitas pessoas ignoram o fato de que estejam e elas recusam um tratamento psiquiátrico, psicológico, às vezes por questão de custo, os remédios não são baratos também, então isso acaba fazendo com que as pessoas até ignorem essa questão, mas dizem que o número de pessoas que estão enfermas na alma nesse sentido é muito grande. Bom, olha, eu penso assim, que se você conhece a pessoa, uma das primeiras coisas que você vai ver que é uma marca é a apatia dela. Ela passa a ser apática. Porque tem aquela pessoa que ela tem preguiça. A preguiça é uma coisa... Você tem preguiça para trabalhar, mas não tem preguiça para jogar uma bola, não tem preguiça pra, né? Então aí já não é depressão. Entendeu? A depressão é aquela apatia para todas as coisas. Você fala, vamos comer um churrasco? E fala, tô bem. Vamos... Tô legal. Então, eu penso que, pelo menos ao meu ver, quando a atividade daquela pessoa esmurece, você percebe a apatia dela. Ou você pode também usar um caminho, por exemplo, que é o que Elias, né? Por exemplo, Elias, a primeira coisa que ele faz é deixar o rapaz para trás, o moço dele. Ou seja, a gente busca, normalmente a pessoa depressiva, ela busca um isolamento social. Ela chega mais tarde no culto, ela sai mais cedo, ela não quer muito papo, ela não quer estabelecer relacionamentos, ela desiste de pessoas, entendeu? É uma marca, ou seja, o Elias, a primeira coisa que ele fez foi deixar o moço dele para trás. Fica aqui, eu vou sozinho. E segundo, é que ela começa cada dia mais a se emburacar. Como Elias também, ela entra para dentro de uma caverna, ou seja, ela cria um mundo próprio com as suas ideias. A sua fala passa a ser uma fala negativa, ou seja, você não acha luz na fala dela, não há esperança, não há aquele gosto, aquele fervo. Por exemplo, chega aqui, a gente vê que vocês não tem depressão, um menino alegre, fala alto, a gente vê que tem alegria na alma de vocês, ou seja, pode até ser que exista algum tipo de depressão, mas se existir é leve para nada, entendeu? Ou seja, mas é muito fácil você detectar, porque é uma mudança completa da pessoa, como se você tirasse o espírito dela e colocasse dentro dela uma alma apática, sem energia nenhuma, sem fervor nenhum. Ela abandona o que está fazendo, ela não tem compromissos com mais nada, ela não tem uma visão de fé, ela não tem uma percepção de futuro, ela não tem conversa sobre isso, é uma conversa sempre surumbática, é sempre para botar a gente para baixo. Não é difícil da gente encontrar essa pessoa. O que eu penso que seja mais longo é o caminho de como ajudar essa pessoa. Pois é, pastor Valdemir, nós precisamos de fato nos debruçar diante desse assunto, porque no nosso meio, no meio cristão, existem pessoas que se recusam, não confessam que estão enfrentando esse tipo de problema. Diácono Alexandre, atento, observando, pensando, raciocinando, o que você fala para essa pessoa que de repente está buscando um medicamento, está guardando o horário para tomar o seu medicamento, porque está enfrentando esse problema? Realmente bem colocado. Enquanto a gente está falando aqui, eu acho que muitas pessoas estão aí querendo ir na prateleira da sua cozinha, aonde tem ali a sua prateleira cheia de remédio, a gente chama farmácia residencial, e está indo lá e pegando o seu comprimido. Enquanto a gente está falando aqui, quantas pessoas no Brasil não estão se matando pela depressão agora? O pastor Valdemir colocou uma coisa muito interessante aqui. Sabe qual é o primeiro problema da pessoa doente? É aceitar a doença que tem. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você está diferente daquilo que você era, então reconheça que você tem um problema. Reconhecendo primeiramente que você tem um problema, e aí você consegue controlar, buscar a solução. Ajuda, exatamente. O buscar ajuda, o confessar que você está com um problema, já é o primeiro passo para a sua vitória. Então é assim, dentro da igreja, quando você vê que você está com algum problema, a primeira coisa que você tem que procurar é o pastor. E o pastor vai tentar te auxiliar. Outra colocação que eu achei muito interessante aqui é assim:
Todas as ovelhas que estão com problema, e eu disse aqui agora, a primeira coisa que ela vai procurar é o líder espiritual. Sim. E aí eu coloco, o líder espiritual está com problema, quem é que ele vai ter que buscar? Às vezes sozinho, trancafiado num quarto, às vezes desolado, tendo que procurar uma caverna que seria um refúgio para ele. Para quem ele vai contar os problemas? Talvez as ovelhas falam assim, mas ele é a imagem do anjo que está na igreja. Ele está em constante ligação direta com Cristo. Mas se a gente olhar o que Jesus sofreu no jardim do Getsemane, a dor profunda que o próprio Jesus sentiu, até as pessoas que são mais próximas do amor de Cristo passam situações de depressão, passam situações da síndrome do pânico. Aí eu olho a imagem do pastor, para quem que ele vai procurar? E aí ele vai falar com uma ovelha, aqui que a ovelha vai falar, nossa, o meu líder espiritual está com problema, imagina essa igreja se ela vai ser sarada. Acha que passa espiritualmente. Exatamente, acho que só o espiritual passa. Eu quero convidar você como ovelha, que se aproxime mais do seu pastor. Quantas vezes você olhou para ele depois de um culto e ofereceu ajuda para ele? Sim. Eu gosto de uma colocação de um pastor, que eu olhei um vídeo dele recentemente, que ele diz assim, ele estava num ponto de ônibus, estava chovendo. Ele ainda não era o pastor da igreja titular, ele era o segundo. E o pastor presidente passou num carrão, ele estava num ponto de ônibus. Do lado dele havia uma ovelha, tinha acabado o culto naquele momento. E o pastor, quando passa, fala para ele assim, e aí, meu querido, você vai embora de ônibus? Ele falou, sim, eu vou embora de ônibus. E ele pegou e foi embora. O pastor com o carro importado que ele tinha. A ovelha que estava do lado falou assim, como pode o pastor titular da igreja, você como segundo, ele te deixar aqui na chuva, embaixo do ponto de ônibus? Sabe qual foi a resposta? Veramente, sobre a ação do Espírito Santo, ele falou assim, eu não me importo, porque quem está indo embora é Moisés. Eu ainda sou Josué. Olha. Quando eu for o Moisés, eu também pode ser que eu esteja na situação dele. Tem muitas pessoas, tem muita ovelha na igreja que está querendo ser Moisés. Atropelar o processo natural. Está querendo tomar o cargo de Moisés primeiramente, antes de ser Josué. Não está querendo aquilo que tem na mão dele, não está querendo enfrentar um diaconato, um presbitério, e está querendo já ser pastor. Nós já falamos aqui anteriormente que tem pessoas que dormem membro e acorda pastor. Infelizmente, a causa da depressão é frustração. Exatamente. Não está preparada para viver aquilo, né? Não está nada preparado. A frustração hoje é uma das maiores causas que leva à depressão. Eu gostaria aqui, pastor Gia, se o senhor me permitir, que nós temos três situações diferentes. Nós temos 3 quadros dentro da nossa sociedade que nós temos que definir. A primeira é opressão. Quando nós olhamos a parte de opressão, nós trabalhamos com esses 3 quadros, nós temos que entender o seguinte. Primeiro vem a opressão, depois nós temos a depressão, e depois, em cima da depressão, depois da depressão nós vamos ter a possessão. Então são 3 características totalmente diferentes. Quando nós falamos de opressão, aí nós vamos ter que olhar o lado espiritual para tratar um pouco desse assunto. Trazendo isso para o lado espiritual, nós não podemos falar que tudo é o inimigo. Hoje está muito no modismo falar assim, mas o inimigo é o que a planta, tudo é culpa do diabo. Está mais fácil eu procurar culpa em quem está do lado, ou quem eu não consigo ver, do que assumir os próprios erros. O inimigo me fez isso. Gente, tem muitas coisas aí que não é o inimigo. É falta de competência, falta de caráter, é falta sua de procurar uma ação. Você cai no comodismo, o inimigo não me deixa trabalhar. Você não levanta de manhã, não vai entregar currículo. Você não abre a porta da sua casa e vai sair atrás de um trabalho, aí vai falar, o inimigo não me deixa trabalhar. O que eu quero colocar aqui, opressão, é o primeiro estágio das setas do inimigo quando estão lançadas. Segundo estágio, a depressão já é um pouco mais aprofundada, o inimigo já começa a ter controle sobre a sua consciência. E a possessão é quando todos os atos da sua vida estão na mão do inimigo. Pastor Jean.
Isso aí, Diácono Alexandre. E agora, Pastor Valdemiro, eu preciso realizar um sorteio aqui para dar uma animada. Vamos lá. Isso, vamos levantar o astral aqui. E o que nós vamos sortear? Um DVD do Pastor Jean. Se você não gostar, você você compartilha com um amigo. Se eu fosse você, eu vinha aqui na porta que pulava a janela para pegar, viu? A última lágrima. Nós vamos sortear Salmo 30, verso 5. Nós vamos sortear agora um DVD do Pastor Jean. E daqui a pouquinho, eu já vou sortear, Pastor Valdemiro, pra gente dinamizar o negócio, o DVD do Pastor Jean e uma pomada modeladora que você vai usar seco no seu cabelo, black white, e você vai encontrar esse conteúdo, essa mercadoria aqui na Kings Barbearia, que é o nosso patrocinador. Nós vamos sortear agora o DVD e essa de pregação do Pastor Jean, a pomada modeladora para você retirar aqui nos estúdios. Essa pomada vai te deixar com o cabelo assim, ó. Isso, vai ficar desse jeito, ó, bonito, hein? E você vai usar seco, é incrível. A qualidade aqui é indiscutível. Eu faço uso desse produto. Coppola, caixinha, que rufem os tambores. Pastor Valdemir já tirou ali. Já tirou. Quem é o ganhador? É a última lágrima? A última lágrima. Tem pontinhos aqui, não? É mensagem com pontinhos ou sem pontinhos? Sem pontinhos. Não dá pra copiar. Tem ponto sim, pastor. Quem sabe não vai ser sua última lágrima, ó. Tem ponto sim, pastor. Tem bem profético com o tema de hoje, não é? Terra, depressão, sim, quem sabe não vai ser sua última lágrima. De repente, É pra você, Patrícia Vaz. Patrícia vai, minha esposa, pastor Valdemir. É marmelado esse negócio. Ô, pastor, o que o povo vai pensar? Não, vamos ter que sortear de novo. É minha esposa. Aí não. Essa aí ela já tem o pregador. Ela já assistiu. Ela já assistiu ao vivo, Coppola. Então é pra você, Edsel Luiz. É Edsel Luiz? Pastor Edicel vai levar o DVD. Luiz. Edicel Luiz. Pastor Edicel. O Diácono Alexandre aqui entrega, ou o Pastor Silas entrega em mãos. Entrega. Combinado? Aí ele me dá de presente. Olha que benção. A última lágrima, Salmo 30, verso de número 5. O choro pode durar uma noite, vírgula. Essa vírgula faz toda a diferença, pastor Valdemir. A vírgula indica que há tempo para que a noite se despeça também. A noite se despede de nós, a noite se encerra para que amanhã se apresente. Amém. Então existe de fato um tempo de lágrimas, mas existe também um momento de alegria. Pastor Jean, sabe uma coisa que eu gosto nesse verso? Sim. Desculpa, Renan, que está dentro do assunto. O choro é uma possibilidade. Ele pode. Pode ser que ele não venha. Sim. E o incrível... Agora, o que eu gosto é como termina. O choro pode, é uma possibilidade. Mas a alegria é uma certeza. Ela vem. Exatamente. Não é? Davi era demais, não é verdade? Incrível. Escreveu o Salmo 30 também. Isso, exatamente. Acima da média. Vamos lá agora, nós queremos então, para acelerar o processo. Dá licença um pouquinho. Já ganhou a pomada? Mas nem começou? Não, eu já... Quando veio o Coppola, trouxe a caixinha aqui, eu já abri quem quer. Não, então vamos ser justos aqui, diante do povo. Então vamos lá. Diante do povo, senão vão pensar que é marmelada aqui. Eu não vi quem que era. Eu não vi quem que era. Então vamos lá, diante do povo, diante da câmera, você pode levar então esse creme para dar pro seu maridão. De repente é uma irmã aí que vai ganhar e você dá pro seu maridão. Nossa, rapaz, esse aí eu vou levar. Eu vou levar e vou passar no cabelo dele. Eu vou fazer questão de deixar o menino bonito. Eu não acredito. Pastor, irmão Abner Lima. Ô Abner, você ganhou a pomada aqui, meu amigo. Pomada modeladora para você deixar seu cabelinho ainda mais bonito. E você vai retirar aqui no estúdio da Rádio FAD. Vai estar aqui guardadinho. E você pede pro Coppola te entregar na próxima programação de quinta-feira. Deus te abençoe. Você que ganhou, não sai daí, porque daqui a pouco tem um sorteio de um corte de cabelo masculino. Pastor Valdemir. Pastor Jean, posso dar uma atrapalhadinha agora aí? Claro, fique à vontade. Existe um momento aqui que a gente faz o sorteio, a gente presenteia, a gente brinda os nossos convidados, né? E aqui o senhor acabou de fazer 2 sorteios que... eu não acredito. É isso que eu tô pensando? É esse mesmo, que presenteou o nosso telespectador. Ele está do outro lado, né? E agora também há um momento aqui, pastor, e o senhor não estava sabendo, é uma surpresa aqui, que também os convidados aqui da rádio ganham também um presente. Eu vou convidar o pastor Jean para estar entregando para o senhor esse presente em mãos, porque o senhor é convidado do pastor Jean, esse grande ilustre mestre aqui que fez o DVD. Então o senhor acaba de ganhar aqui um presente da rádio também, é do patrocinador master aqui. Eu sei que o senhor gosta de café. Do Café Morro Grande.
Está lá, Café Morro Grande, bons momentos, um grande café. Eu vou fazer uma ressalva em cima dessa frase, Coppola, que é o seguinte: na antiguidade, nos períodos antigos, vários e muitos negócios eram fechados numa roda de café. Então, antigamente, os cafeeiros, os donos de gados, eles faziam um grande negócio em fazenda e compra e venda de materiais, escravo até, em grandes lugares onde eles bebiam um grande café. Hoje, o senhor está ganhando um presente aí da rádio, do patrocinador master aqui da rádio, que é o Morro Grande. E hoje é assim, o que o café representa para nós? Representa uma roda de sociedade e uma alegria. Então, quando alguém convida você para tomar um café na sua casa, ele está fazendo uma alegria, porque beber um bom café hoje é uma alegria para a nossa vida. Então, o bom é que eu uso essa marca, compro sempre. Aí, tá, olha que maravilha. Então, além da rádio oferecer o patrocínio, acertou ainda a marca do café do pastor gosto. aqui. Amo. É dessa maneira que nós prosseguimos com o programa Cristo em Foco. Lembrando você que acontece todas as sextas, das 20 às 21h30. Momento especial, Morro Grande, o melhor café, patrocinando mais um braço forte aqui para a Rádio FAD. Pastor Valdemir, um profissional liberal hoje, alguém que tem o seu próprio estabelecimento, pode divulgar aqui, deixar a sua marca sendo divulgada na Rádio FAD. Sim. De repente o cidadão tem o seu próprio negócio, é pintor, pastor Silas, e quer patrocinar o programa Cristo em Foco. O que você deve fazer? Qual é o primeiro passo? Você vai entrar em contato conosco. Pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui o meu telefone: 19996158711. Pastor Ginha, quanto é que custa? A partir de R$50, pastor Valdemir, para o cidadão ter a sua marca aí divulgada durante todas as programações. Na verdade, vários patrocinadores, eles sustentam aqui o programa Cristo em Foco. Tem muita gente nos ajudando. O programa Cristo em Foco não tem o patrocínio da prefeitura, do vizinho. São pessoas que entenderam o propósito desse programa e colocam as suas marcas aí, respectivas marcas, divulgamos, e assim a programação Cristo em Foco segue. Para falar a verdade, R$50, vamos falar no linguajar de hoje, é uma bagatela, né? R$50 você faz hoje dinheiro com de um lanche. R$50. É 50 por mês. R$50 por mês. Por mês. Um programa por semana. De repente, pastor Valdemir, o cidadão tem o seu carrinho de cachorro-quente. Sim. Né? Profissional liberal, independente da sua marca, do seu negócio, nós vamos ter aqui o prazer de divulgar. E posso até mais além. Se você quiser fazer com um merchan da sua igreja, podemos colocar aqui também, como que está aparecendo aí da Quadrangular, está aparecendo aí do Ministério Assembleia de Deus. Não tem problema, a gente divulga também por R$50. Exatamente, fique à vontade para nos chamar depois em off no nosso WhatsApp. Você pode entrar também na página da Rádio FAD. Tem muita gente aqui acompanhando a nossa programação. Ellen Paulo, esposa do pastor Silas Ribeiro. Pastor Denivan Martins dizendo: a marmelada aí. Daqui a pouquinho, pastor Denivan, de repente seu cabelinho tá comprido e é você que vai ganhar o corte de cabelo no nosso amigo Matias. Carlos Carvalho, vendedor da Fiat, sogro do pastor César Graciano, meu gente pastor. Boa, conheço. Deus abençoe grandemente, rico e abundantemente, o Carlão Bigode aí da Fiat, sogro do pastor César, o meu pastor. E eu aproveito aqui para deixar também um abraço para todos os membros da IEQ Morumbi e da Igreja Cristã Antioquia, do nosso querido pastor Valdemir Graia. Daqui a pouco ele vai deixar o contato aqui. De repente você quer convidar o pastor Valdemir para dar uma palestra na sua igreja, você terá essa oportunidade. O contato será aí deixado para você. Pastor Valdemir, o que me impressiona na maneira que Deus trata conosco. O senhor fez menção de Elias, o pastor Silas também mencionou o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E é incrível o desenrolar do quadro depressivo de Elias. Sim. Porque Elias ele aparece no capítulo 17 de 1 Reis. No capítulo 18 ele vence uma batalha religiosa, ele vence o desafio do Carmelo, e no capítulo 19 ele foge para o extremo sul de Israel, o deserto de Berseba ou Berseba, como queira. E nessa trajetória um quadro de depressão se desenvolve.
nós vemos aqui de forma muito clara que a depressão abraça o profeta Elias. E a primeira evidência que uma depressão estava abraçando Elias é que ele se ilha, ele dispensa o seu discípulo, ele deixa o seu moço, conforme diz o texto. Então a primeira característica, o que denuncia que uma pessoa está sofrendo a depressão, é que ela quer se isolar. Eu lembro que, salvo engano, em 2009, Diácono Alexandre, em frente à loja 100 na rua Governador, a minha professora, na época eu fazia um curso de técnico de segurança do trabalho, e ela deu uma notícia muito triste. Ela estava com o seu carro Coppola parado em frente à loja 100, ali tem um farol, rua da esquina com a Voluntários, Governador com a Voluntários, e de repente ela escuta um barulho, pastor Silas. Era um corpo caindo. Misericórdia. Do penúltimo do último andar, uma mulher se atirou do prédio. E o negócio foi meio que abafado, a notícia foi meio abafada, porque se tratava de alguém de posses. Abafaram a notícia. Mas chegou até nós alguns detalhes sobre a vida daquela mulher. Antes do suicídio, ela ficou trancada por vários dias no seu apartamento. Então a solidão evidencia que uma pessoa, de repente, até você que está me assistindo, está se isolando, e isso é muito perigoso. O cristianismo não é uma religião solitária. Jesus Cristo enviou os discípulos de 2 em 2. Jesus Cristo trouxe 12 pessoas para si, para perto de si. Nós temos os discípulos trabalhando ali em dupla. Eles estão ali de forma constante, um ajudando o outro. Salomão disse: é melhor 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta. Então o cristianismo não é uma religião solitária. E Elias cometeu um erro crasso, ele deixou o seu moço, e agora ele vai comer pão, o anjo dá pão e água para ele. Ele caminha por 40 dias porque ele tinha que levantar Eliseu. Mas chega um momento na vida de Elias, pastor Valdemir, que ele entra na caverna. E o que me impressiona, o que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo, é que Deus está conosco em todas as etapas da nossa vida. De repente a sua depressão ela é superficial, de repente a sua depressão é gravíssima e você não sabe mais o que fazer. Mas eu preciso te lembrar, pastor Silas, eu preciso compartilhar com as pessoas que algo impressionante acontece nesse momento delicado da vida do profeta Elias. Ele entra na caverna e o Senhor vai tratar com ele, e a voz que se ouve ali, o que é dito dentro daquele lugar, é o seguinte: o que fazes aqui, Elias? Isso significa que Deus estava com Elias dentro da caverna, porque se Deus está fora, ele iria dizer o quê? O que fazes aí? Mas Deus está conosco em todas as etapas da nossa vida profética, a vida solitária. De repente você não desempenha nenhuma função específica dentro do corpo de Cristo, mas eu quero te dizer, Deus está contigo. Mas eu não sou pastor, eu não tenho, os holofotes não estão sobre a minha vida, mas eu te afirmo, Cristo está contigo na depressão ou fora dela. O importante diante do quadro negro que você vive é saber que Cristo permanece contigo. Ele disse para Elias: o que fazes aqui? Deus estava com ele dentro da caverna. Nós vamos agora para mais um sorteio. Daqui a pouco o pastor Valdemir retoma no segundo bloco. Nós temos ainda 30 minutos de programação e eu quero sortear agora um corte de cabelo masculino. Você que de repente não aguenta mais o seu marido inventou do dia para a noite de ser roqueiro. Eu vou deixar meu cabelo crescer. Em nome de Jesus, você vai cortar o cabelo amanhã. Então você vai ganhar. O Coppola tá fora do rock. O Coppola, a garra pegou ele aqui, o Dake, a polícia pegou o Coppola e já resolveu, já tacou a maquininha, passou a maquininha, tá no 0. Olha a situação do Coppola. A situação do Coppola. Coppola andou de camburão, tá com o cabelinho raspado. E o pastor Silas aqui tá precisando, pastor Valdemir. Ajudaria. A situação do pastor Silas. Eu tô tentando deixar crescer pra me poder juntar aqui, pra poder tampar. Minha esposa, depois vou mostrar, que ela falou assim: olha, eu tô vendo aí que a careca tá aparecendo. Ela tá torcendo pra que você depois a gente conversa, tá bem? Depois a gente conversa em casa. Vamos lá, pastor Valdemir Graia. Quem é que tira agora? O cabelo vai ser o Fábio Baza. Cadê você, Fábio Baza? Você é o ganhador do corte de cabelo. Mas de repente, pastor Valdemir, o problema do cidadão não é o cabelo. Ele quer aparar a barba. Você pode também escolher o corte de cabelo ou um tratinho aí na sua barba. Matias está lá te esperando. Você depois entra em contato conosco, vai retirar, ou vai diretamente lá, pelo amor de Deus, lá no salão, na Kings
Barbearia. Está aparecendo aí na sua telinha, no seu smartphone e no seu notebook, os nossos patrocinadores e o Matias, a Kings Barbearia, e vai constar aí na nossa programação. Vai aparecer na sua telinha o endereço e o WhatsApp do nosso amigo Matias. E vai passar a pomadinha também, né? E a pomadinha também tá te esperando. O Matias tem um pote menor que esse, tá? Um pouco mais em conta, mas de repente você quer esse pote maior, o Matias também tem. Pastor Valdemir, nós queremos aproveitar a sua presença e nós sabemos que o senhor se preparou, né? Apesar aí da vasta experiência, um largo conhecimento, né? O senhor está aí raciocinando. O que será que o Jean vai me perguntar agora? Qual será a próxima pergunta? Eu, no seu lugar, também pensaria dessa forma. Que pergunta que vem agora? Pastor Valdemir, uma vez que eu entendo, reconheço que eu sou uma pessoa depressiva, estou passando por essa fase, ou de repente a síndrome do pânico, o que eu devo fazer não sendo religioso? Eu não sou servo de Deus, eu não sou católico apostólico romano, não sou assíduo, não frequento, não sou beato de igreja, eu não quero compromisso com igreja nenhuma, eu estou assistindo a programação aqui, mas eu estou enfrentando esse problema, tenho 2, 3 medicamentos que amenizam, atenuam a minha situação, mas o que eu devo fazer não sendo cristão? Ok, eu posso só dar uma... Primeira questão é o seguinte, são 3 as origens da depressão, tá ok? Ela pode ser uma questão do seu corpo, ou seja, uma tireoide que tá ruim, e aí você num exame vai descobrir essa questão e isso se resolve com muita facilidade, é tão bom quando é isso. Pode ser uma questão emotiva, uma perda, um desafeto, um fracasso. Aí já é uma questão mais complexa, porque já se estabeleceu na alma da pessoa, possa ser por um largo espaço de tempo. Ou pode ser espiritual, que seria muito fácil, não é verdade? A gente pode orar em o nome de Jesus Cristo, isso pode ser sarado, né? Mas o que a pessoa pode fazer? Bom, primeira questão, o que me ajudou muito foi quando uma pessoa notou que eu estava com depressão. A dona Sueli Garcia, ela percebeu que eu estava com depressão. Eu não aceitava estar com depressão, porque eu achava que eu poderia vencer aquilo. Mas foi ela quem me deu uma consulta, foi ela quem me ajudou nos meus primeiros tratamentos médicos que eram muito caros. Mas uma coisa que me ajudou extremamente, além da medicina, além de conversar com pessoas, de ter um bom papo, de transitar boas ideias, foi atividade física. Se você não pode fazer nada, se você não tem dinheiro para o médico, eu não gosto de atividade física, eu só pratico para emagrecer às vezes. Naquela época, nem pra isso eu não fazia. E diga-se de passagem, o senhor tá fininho. Não, já fiquei grossinho de novo. Tá elegante. Eu perdi 34, ganhei 8. 34 quilos? Força de vontade. Mas o que, na minha época de depressão, é interessante. Os medicamentos me ajudaram muito. É bom isso que você falou. É muito importante essa pergunta que você fez, porque não é só os médicos que dizem. Como eu sou uma pessoa aversa à questão de atividades físicas, eu não fazia. Não tinha o que me fazia fazer. Então, existem 2 fatos muito importantes. Eu ganhei, na época, um curso que eu não dei valor, que era de coaching, com a Renata Passos. Eu falei, vou fazer essas bestagens de coaching, porque eu já conheço a Bíblia, já conheço Jesus. Mas era ali na CIP, era pertinho da minha casa. E eu resolvi ir, que era de graça, era 7 da manhã, era a hora que... Mas eu fui. E uma coisa que ajuda muito a gente, e que eu uso às vezes trabalhando lá na igreja, é desfazer as crenças negativas, porque a depressão ela nasce do nosso sentimento casado com os nossos pensamentos. Então, quando eu reformulo a mente da pessoa, quando eu faço aquilo que o Romanos 12 nos ensina a fazer, que é renovar os pensamentos, que é deixar a pessoa falar e depois ajudar a pensar, mas por um outro ângulo, de uma outra forma. Então, aquela questão do coaching com a Renata Passos me ajudou demais a botar alvos, a ter objetivo. E eu tinha que fazer as coisas, não porque eu tinha vontade, porque agora eu estava comprometido com aquele negócio, eu me casei com aquele curso, eu não tinha coragem de dizer não para a mulher, e agora que eu tinha ganhado o negócio, eu tinha que ir. E eu fui, e ela acabou naquela conversa de coach ali me ajudando, e eu comecei a andar todos os dias. E eu andei mais ou menos uns 2 meses, eu fiquei todos os dias. E isso, de fato, foi o que me ajudou a ser curado da depressão. Estou tirando aqui a questão de Deus, é claro que é Deus sempre. Não estou desmerecendo os médicos me ajudou demais, mas eles só anestesiaram. Mas atividade física e boa conversa, conversar com gente que te coloca para cima, ajuda muito. Eu não sei se a gente pode tratar o caso de Jesus como depresso aquele dia que ele esteve no Getsemane, pastor Jean.
que diz que Jesus teve uma tristeza de morte. Mas um fato que eu acho importante é o seguinte: no dia da tristeza de morte, primeiro, ele falou com Deus. Então vamos dizer que se alguém está aqui ateu, ok, você não quer conversar com Deus, não converse. Mas você pode fazer o segundo passo. Ele não foi sozinho, ele levou 2 meninos com ele, dormiram, mas ele levou. Ele conversa com alguém, com um amigo, uma pessoa que fala bobagem, fala bestagem, é bom. Pelo menos convidou. Pelo menos convidou. Então não fica sozinho, não se entrega, entendeu? Porque senão, aí piora a coisa. Então, no meu caso, e no caso de muitas pessoas, é sempre isso. Há algumas pessoas que eu atendo, por exemplo, eu não sou psicólogo, atendo como pastor, elas não são da igreja, não têm uma fé, não têm uma confissão de fé, mas elas têm o desejo de inventar aquilo, né? Então nós ajudamos elas, reformulando a mente, ou seja, renovando os pensamentos, criando novas crenças, né? E uma crença que eu estou dizendo aqui não é um credo religioso, é ensinar para você que a sua mente é burra, porque a nossa mente não é inteligente. Deixa eu explicar isso para você direitinho, para você entender. Isso eu aprendi lá com a doutora Renata Passos, porque ela falou o seguinte: você já pensou que às vezes você está assistindo um filme e é uma cena de chorar e você chora? É mentira. Por que você chora? Porque a mente não tem esse filtro. Eu já chorei assistindo Coração Valente, que eu gostava. Titanic, o senhor assistindo novela. Titanic, o senhor chorou também ou não? Hã? Titanic, o senhor chorei. Só uma pessoa que é um monstro que não chora. Mentira, não é mentira? É mentira. Mas a mente, ela não tem isso. Então, a gente aprende muito a tirar certas mentiras da mente e a colocar certas verdades. Então, isso ajuda muito. E a outra coisa é a convivência. Pessoas podem adoecer pessoas, mas pessoas também curam pessoas. É isso aí, pastor Valdemir, contribuindo conosco nessa programação de forma significativa. Eu preciso que você compartilhe, porque o corte de cabelo masculino tá chegando. De repente seu maridão aí tá parecendo um roqueirão dormindo aí ao seu lado, e nós vamos acabar com esse problema. Ele vai fazer a barba, o Matias vai dar um trato, um talento, um upgrade aí no visual do seu maridão. Mas eu quero ouvir o Alexandre, o diácono Alexandre. Ele está aqui, como diz um amigo, empolvoroso. Ele quer falar. Tem algo aí pra sair. Tem um negócio aqui. Diga, diácono Alexandre. Primeiramente, é uma satisfação, uma alegria fazer esse programa, né? Se vocês soubessem hoje o que esses dois aprontaram no grupo aí, meu Jesus amado. Ô, chefão, se você ficar sabendo, você dispensa nós daqui, chefão. Será que eu mando aquele vídeo pro chefe? Não tem, né? Ninguém entende nada, né? Mas vamos lá. Uma colocação interessantíssima. Eu estive lendo a respeito das pessoas que estão no último momento da fase da sua vida com um problema neuropsicológico. E um neurocirurgião fez um trabalho de grande importância durante 10 anos dentro desses leitos de hospitais. E uma das coisas, quando ele relatou no livro dele, a coisa que ele mais ouviu dos pacientes era: eu gostaria de ter apenas um pouco mais de vida. Para mim, refazer aquilo que eu deixei de fazer no passado. As pessoas pediam mais alguns instantes da vida, mais alguns minutos da vida. Por que eu cheguei nesse detalhe? Às vezes as pessoas deixam para trás o precioso tempo. Demora a se enxergar que está doente. E quando se cai na depressão profunda, se vê numa lacuna, num abismo sem fundo, aonde isso vai levar ela para a morte. Ela vai tirar a morte, ela vai tirar a vida dela, ela vai passar pelo processo. E quando ela está no grau mais profundo da depressão, ela só enxerga a morte na frente dela. Se tivesse um pouquinho mais de tempo em reconhecer que está com um problema, talvez a solução viesse mais rápida. Eu vou fazer uma analogia para vocês aqui, o que é a relação de tempo. Vamos imaginar que você hoje tivesse uma conta num banco. E nesse banco, todos os dias fosse depositado 84.600 na sua conta. 86.400, ao contrário. E que você tivesse que gastar esse 86.400 durante um período de 24 horas. Seria ótimo isso, né? Sim. Porque quando você dormisse no dia seguinte, estaria lá depositado na sua conta mais 86.400. Eu quero dizer para vocês que você tem isso. Eu tenho, todos nós temos algo chamado tempo. Nós temos 86.400 segundos
dentro de 24 horas para ser vivido da melhor forma possível. Por isso eu falo para você, ame mais, fale mais, converse mais, ore mais, busque mais a Deus, porque Deus deposita todos os dias na sua vida 86.400 segundos para você viver da melhor forma possível. Não deixe uma doença te abalar, não deixe uma depressão te abalar, não deixe a síndrome do pânico te abalar, porque Cristo está contigo na tua vida. Pastor Jean colocou aqui, é isso que você tem que fazer. Cristo está em todos os momentos na sua vida, seja ela no momento de depressão, seja ela no último instante da sua vida. Eu vou relatar para vocês aqui, recentemente, o que aconteceu com um pastor. Havia um amigo dele, que ele era muito conceituado dentro de uma grande empresa aqui em Piracicaba. Ele era contador, era o chefe da contabilidade, ganhava-se muito, perdeu o emprego, ele deu um padrão alto de vida para a família dele. Quando ele se sentiu que não podia fazer mais aquilo, ele caiu em depressão. Aí a depressão dele passou para a família. A filha dele ficou trancada dentro do quarto durante muito tempo. E sabe o que a filha dele pediu? Pai, eu sei que o senhor tem um amigo pastor. Pede para esse pastor vir aqui em casa orar para mim. Olha a questão do tempo que eu coloquei para vocês, como o tempo é precioso. Ele não deu importância para o que a filha dele falou. Essa filha se trancou no quarto numa sexta-feira, não saiu até o domingo. Domingo de manhã esse pai foi tentar abrir a porta do quarto, o quarto trancado. Quando ele conseguiu abrir a porta do quarto, a filha estava morta dentro do quarto, enforcada. Recentemente aconteceu isso aí, faz uns 30 dias. Isso aconteceu aqui em Piracicaba. O tempo é precioso e a palavra, ela é mais forte para a tua vida. É isso aí, Diácono Alexandre. Nós vamos caminhar, vamos prosseguir aqui com o nosso programa Cristo em Foco. Eu quero já fazer o nosso último sorteio da noite, pastor Valdemir, porque tem gente esperando. Mais um ainda? Tem gente, mais um sorteio. Faço agora, o pastor Valdemir vai dar a palavra de ordem aqui. O voto Minerva é dele. Faço agora o sorteio ou deixo mais pro final? Eu acho que você devia deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Ou não? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Mais 10 minutinhos pro sorteio isso, aqui do corte de cabelo masculino, ouvindo aqui o pastor Valdemir Graia. Pastor Valdemir, nós vivemos hoje numa sociedade imediatista. É a sociedade micro-ondas, é o obreiro micro-ondas. O cidadão chega na igreja e ele quer ser pastor do dia para a noite. Ele não quer enfrentar um seminário, ele não quer ser assessorado, educado, ele não quer ser ensinado. Então, eu penso que isso contribui muito, abre uma porta, uma janela para que a depressão ou até uma síndrome do pânico acometa essa pessoa, abraça essa pessoa. Porque quando eu não atinjo, quando eu não me aproprio daquilo que eu tanto desejei a médio e longo prazo, eu tenho essa tendência, nós sofremos essa tendência de colocarmos tudo a perder. E a depressão pode ser a vizinha da nossa alma. A pergunta que eu faço: no campo religioso existe hoje, eu acho que todo mundo aqui conhece, o triunfalismo, o determinismo, os pastores ensinando as pessoas a determinar. Determine que isso vai mudar. O determinismo, o triunfalismo, o positivismo, a teologia da prosperidade. As pessoas se achegando a Cristo pensando que Ele é o nosso garçom. Pastores ensinando que Jesus Cristo, Ele nos serve a todo tempo. Afinal de contas, Ele é o servo, foi o servo por excelência. Então, quando você se achega a Cristo, Ele vai te servir. Traga os seus problemas, negocie com o Senhor, deixe aqui no altar e as coisas vão acontecer. E a pessoa, quando não alcança, quando o vento não sopra a favor dessa pessoa, ela corre um sério risco, Coppola, de trilhar aí o caminho da depressão. A médio prazo, ela se frustra, ela se decepciona, porque afinal de contas ela se entregou, mas de repente tudo aquilo que ela projetou, ela não viveu, não alcançou. Como é que a gente lida com isso, pastor? Porque nós falamos dos desigrejados, fazendo aqui um merchan também do vídeo que nós gravamos sobre os desigrejados. O número de desigrejados, Coppola, por conta de uma decepção é muito grande. As pessoas se decepcionando com a religião
religião, com os líderes, pessoas que não aceitam a igreja como instituição, criaram expectativa, se achegaram a Cristo, a isca foi atrativa, a pessoa se achegou, ela já desenhou um futuro brilhante, mas de repente nada daquilo aconteceu. É culpa de quem? Como é que a gente lida com isso? Na igreja do Senhor se prega a teologia da prosperidade, ou o Senhor tem pregado um evangelho genuíno? Como é que... Nossa, o senhor colocou no estreito agora, hein? Rapaz, o senhor lida com esse negócio de teologia da prosperidade? Você fez várias perguntas. O senhor está prometendo... Tenta resumir. O senhor está prometendo muitas coisas aí, ou o senhor ainda mantém aquela linha fiel, evangelística, colocando Cristo como Senhor de todas as coisas, o reino como prioridade? Eu conheço o senhor, eu acredito que o senhor está pregando ainda o evangelho na sua essência. Nada de teologia da prosperidade, em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor Valdemir, brincadeiras à parte. Imagina, a primeira questão é a seguinte, essa questão que você falou que é muito importante. O meu conselho, como quem está no ministério há quase 30 anos, não queira ser pastor se você não tiver um chamado para o ministério. Não queira. Eu amo o que eu faço, mas o que nós fazemos é lidar com a desgraça humana. Ninguém nos liga para dizer que ganhou 1 milhão. Ninguém nos liga para dizer que foi promovido no trabalho. Claro que um ou outro liga, sem dúvida. Quando eu falo ninguém, me entenda, por favor. Ninguém aqui é vítima. O que eu estou dizendo é que a nossa função, você só procura um médico quando está doente. Você não vai lá falar, doutor, eu estou com saúde. Você fala, não. Então o médico está pronto para lidar com aquilo, foi preparado psicologicamente, cientificamente. O pastor, ele lida com a alma da pessoa, com questões emocionais, espirituais, que tem a ver com a eternidade. Então, se não houver esse processo do menino Jacó, com Moisés, que foi dito aqui, se não houver essa questão dos discípulos que caminham, esse amadurecimento, esse processo de José, 13 anos para acontecer as coisas, de Davi, quase 20, eu não sei quantos anos, enfim, se não houver esse processo, você está perdido. Então, o conselho, e eu encerro aqui esse assunto sobre chamado. Se você não tem um chamado de Deus, uma convicção, não vá. Agora, a outra questão da prosperidade, eu gosto de um verso de Jesus Cristo, dos evangelhos, que diz: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Eu acho que, posso dar minha opinião aqui mesmo que divirja? Fique à vontade. Sem problema nenhum. Eu não creio na prosperidade como ela é pregada, mas eu creio na prosperidade porque está na Bíblia. Sim. Por exemplo, a minha vida ficou melhor depois que eu fui para Cristo, porque eu bebia cachaça, eu usava droga, eu gastava com coisa que não podia gastar, não vou falar aqui agora. Enfim, ficou mais econômico, gastei menos, minha cabeça ficou no lugar, eu comecei a pensar melhor, tive melhores oportunidades de trabalho, eu mesmo. Então, a prosperidade, ela faz parte do evangelho. Você não vai ver Jesus te chamando para você ter uma vida pior. O problema é quando a gente só faz disto ou mente em cima disso. É a troca. É o Cristo que troca, não é o Cristo que salva. Então eu prefiro ficar no Mateus 6, que ele diz que nós devemos buscar, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele não despreza as demais coisas. Ele diz, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Para mim, as demais coisas só pode ser o quê? Saúde, um pouquinho de dinheiro. Não? Eu acho que ele não pode ser tão hipócrita dizer que não quer. Eu creio que Deus ele ajuda a gente nesse sentido. Sim. Eu entendo, há promessas bíblicas para isso. Agora, é o grande problema, e justamente isso. Tem um livro pesado de ser lido, Feridos pela Igreja, que é um livro de alguém de São Paulo, que viveu tudo isso que você disse aí. Sabe? Perdeu tudo, foi numa fé... assim que não respeitava a razão, deixou o trabalho bom para um trabalho menor, entrou num chamado que não era de Deus, enfim, fez tudo que o profeta mandou e de repente se deu mal na situação. Há experiências ruins, eles acabaram dentro de uma sala. Mas eu também creio que há muitos homens verdadeiros de Deus. O que é difícil, pastor Jean, é distinguir entre um e outro, não é verdade? Mas é claro, eu não prego só. Eu não prego especificamente o evangelho da prosperidade, mas é impossível pregar a salvação e não ver a pessoa próspera, né? E não ver a pessoa próspera. Agora a troca não. Então eu acho assim, nós não podemos ser só esse crente cabeçudo, que só conhece a Bíblia, porque tem gente que é doutor da Bíblia. Você fala com o cara, ele conhece meus versículos, mas ninguém quer escutar ele, porque ele é um chato. É um chato. É um chato, a pessoa chata, nojenta. Entendeu? Tudo é só peso. Teve um cara que falou assim, com aquela passagem, por exemplo, que é apertada. Sabe aquela, como é que chama? A porta estreita? Isso, a porta estreita. Ele falou que ainda tinha uns ganchos que era pra gente. Só que fazer café é um inferno. Entendeu, não? Então, quer complicar o evangelho, podemos dizer assim.
Entendeu? Agora também tem um que já larguei a porta. Não é nenhuma coisa nem outra. Deus nos dá inteligência, né? Simplicidade, então, o a gente evangelho. precisa tomar cuidado para não ser a pessoa chata, que é só conhecimento. Mas também, então é tão bom quando tem conhecimento e tem poder de Deus. Equilíbrio. Você olha, acontece, e tem conhecimento, você olha, acontece. Agora, irmãos, tem umas fases que é sofrimento, irmão. É graça e conhecimento. Irmão, você falou de alguém que não sei o que lá, que pregou mal, enterrou de manhã. Como é que foi? Alguém enterrou de manhã e de noite tinha que pregar um sermão de vitória. Né? Isso aconteceu 500 vezes na minha vida. Agora não vai acontecer na sua e na minha, só bimboca. É umas fases. Então, mas nós não seguimos a Cristo pelo que ganhamos, não é verdade? Nós seguimos a Cristo pelo que Ele fez na nossa alma. Então, quem genuinamente se converteu, eu penso que não vive essa crise da prosperidade. Eu acho que é quem não se converteu que tem essa crise, entendeu ou não? Eu não sei se eu fui complicado aqui. Porque quem não se converteu só vai pelo que recebe. Mas quem se converteu, mesmo que pegue tudo, tome tudo, que haja perseguição, ele fica firme. Ele está agarrado em Cristo. Ele não se frustra. Ele, entendeu? Ele é Abacuque. Pode a fruta da oliveira mentir, a vaca não dá leite, pode secar tudo. No meu lado tem louvor. Então, eu penso que o que mexe mesmo é que eu acho que tem muita gente que está na igreja, mas não é crente. Não converteu, não. E o cara tá ali para um bom negócio. Quem sabe eu acho uma mulher bonita pra casar, menino bonito, entendeu? Não? Quem sabe Deus vai me ajudar, quem sabe eu dou 100 ganho 1000. Então, às vezes a pessoa foi pra fazer um negócio. Então, se a pessoa for fazer um negócio, aí eu acho que é errado. Compliquei ou ajudei? Não, ficou muito bem claro. Eu entendi o que o senhor disse. O grande problema, ou a grande solução está na prioridade. Exato. Quando eu priorizo a Cristo e entendo que o Evangelho sobre todas as coisas, ele tem como objetivo salvar o homem da perdição eterna, as demais coisas para mim acaba realmente ficando em segundo plano. Quando eu entendo que o propósito da cruz é a salvação, as demais coisas ficam em segundo plano. Exato. É óbvio que todo mundo quer fazer uma faculdade, se dar bem na vida, mas Cristo, a cruz está acima de tudo isso. O grande problema e a grande responsabilidade, o juízo final, ele vai ser estabelecido para resolver esse problema. Aqueles que fizeram do evangelho uma moeda de negócio, aqueles que fizeram, mercantilizaram, comercializaram a palavra de Deus, esses darão conta. Verdade. Daqueles que se perderam. Mas graças a Deus que o senhor continua pregando o genuíno evangelho, porque esses dias eu ouvi uma boa mensagem que o senhor ministrou lá, né? O tribunal, tal e coisa e tal. E foi uma... Mas quando a gente ia pregar fora, a gente é mais animado. Na igreja a gente... Não, mas era manhãzinha, o negócio acordou bem, fez a o negócio tava meio doce. Então, tomou um café. Eu preciso agora cumprir com o combinado, que é de finalizar aqui, trabalhar aqui o último sorteio. O pastor Silas vai puxar esse. O pastor Silas aqui. Corte de cabelo masculino, ou de repente, se o problema é a barba. Minha esposa tá aqui. E vai passar a pomada na barba. Fique ligado, também, viu? fique atento. Pode passar na barba esse aqui? Esse daí não, esse é pro cabelo. Não pode? Entendi. Carlos Carvalho. Carlos Carvalho, é o Carlão? É o Carlão Bigode? E agora? É o Carlão sogro do pastor Será que ele vai parar o bigode? Se for esse Será que é o Carlos que eu tô pensando aqui? Vendedor da Fiat, o Carlão... Carlos Carvalho, me ajudem aí, por favor. Cadê você, Carlos Carvalho? Se manifeste. Você ganhou. É o Carlão, sogro do pastor César. Ganhou um corte de cabelo aí, Carlão. Opa, agora ficou bom o negócio. E depois você pega comigo lá na Multimarcas o endereço WhatsApp do nosso amigo Matias e você vai dar um talento no seu cabelinho e vai ficar ainda mais bonito, Carlão. Tranquilo? Resolvido? Agora nós vamos caminhando, o pastor Valdemir, pro finalzinho aí, pro desfecho do programa. E eu preciso ouvir o pastor Silas com as suas considerações finais a respeito do nosso assunto. 1h30 de programa, o chefão está de olho, o André Augusto está antenado. Esses dias ele já nos deu uma dura e a gente tá aqui obedecendo. Pode quem manda quem pode, que obedece quem tem juízo. E a gente tá aqui no trilho. O André Augusto gosta de disciplina e nós estamos aqui para obedecer aquilo que foi combinado. Pastor Silas Ribeiro, conclua então a sua participação. Deixa aí uma palavra final para as pessoas que estão nos assistindo. De repente uma pessoa que desconfia que está enfrentando aí uma depressão, deixa uma palavra de edificação para essas pessoas, por favor. Queridos irmãos, eu quero aqui, depois das falas desses
mestres, doutores em divindades, olha, alertar algumas pessoas e até mesmo você que precisa de ajuda. Primeiro de tudo, você precisa encontrar forças. Mas como que eu vou ter forças e aonde que eu vou arrancar forças se eu não tenho? O primeiro caminho é o caminho de Jesus. Esse é o que nos vai dar a esperança novamente e a força que nós necessitamos. Filipenses 4, capítulo 4, verso 13 diz: para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder. Então, é só Jesus que pode te dar forças. E simplesmente precisamos também ter consciência e ter pessoas do nosso lado, principalmente para termos uns bons exemplos, alguns testemunhos de superação, porque igual o pastor Graia, depois pega o meu WhatsApp, pastor, depois me leva lá na igreja para me dar pelo menos uma palavrinha. Então... Só vou falar, ele é baiano, viu? É arretado, por isso que é assim. A gente fala mesmo. Então, tem uns bons exemplos, igual o testemunho do pastor. Eu já citei aqui que eu já fiquei depressivo também. No momento, com 18 anos de idade, quando eu vim para essa cidade chamada Piracicaba, eu já tive o desejo de pular em cima do prédio, pular de um prédio, por causa de um acontecimento que bateu o carro, eu tive que pagar o carro e eu precisava do primeiro dia de serviço meu, eu já bati o carro da pessoa e eu tive que pagar, e em vez de eu juntar um dinheiro para poder ir embora dessa cidade, isso aconteceu. Mas eu vi que era a permissão de Deus para mim poder ficar. Eu não entendi no exato momento, o exato momento era só querer dar cabo da minha vida, né? Então eu preciso de bons exemplos e eu preciso ter esperança para mim correr aqui. Eu preciso de esperança. Isaías, capítulo de número 65, verso 17, diz assim: pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. Hoje, no dia atual, Deus quer transformar, Deus quer te dar um coração novo, limpo. Talvez tem pessoas precisando ouvir essa palavra. Jesus quer entrar na tua vida e fazer aquilo que você não consegue fazer. Jesus quer entrar na tua casa e fazer aquilo que você não tem condição de fazer na sua família, ou até mesmo na sua empresa, onde você estiver. Jesus, ele pode resolver. E nos dias atuais eu quero deixar um alerta aqui, que eu já passei do meu tempo para poder dar minhas considerações, mas eu preciso falar. Eu até peguei a caneta aqui, porque eu preciso subir em cima da mesa para dizer. Cuidado que o senhor tá na ponta e vai levantar aqui depois. Eu preciso dizer isso. Cuidado, gente, cuidado. Algumas coisas que estão acontecendo nas redes sociais que eu preciso, e nós vamos falar um programa sobre isso aí, de que pessoas que estão deixando a palavra, que estão ferindo o evangelho por motivos de revelações humanas, né? Não pega nem a palavra de Deus, nem faz uma oração e só diz: vamos compartilhar, vamos curtir, porque se você compartilhar, Deus tem uma revelação para você. Eu não tenho medo de dizer para esses camaradas, porque eu já estou sem... algumas pessoas já estão mandando mensagem para me dizer: para com isso, não fala desse negócio. Se os meus pais da fé pensassem assim, se meus pais da fé pensassem de não pregar contra esses, vou soltar, esses pilantras da fé que estão enganando pessoas, e outras profecias só pensam que Deus vai dar chave de carro, que Deus vai fazer isso. É lógico, Deus faz, mas tudo, a revelação verdadeira está na palavra. Se a revelação não estiver embasada na palavra, chuta, porque é macumba esse negócio, né? Então eu preciso de dizer isso. Irmão, pastor, mas Deus falou comigo que eu ia receber e não recebi. Se por acaso não aconteceu na sua vida, pelo amor de Deus, não foi Deus que falou, foi o homem que inventou.
Então entenda, para você não entrar numa depressão profunda e depois dizer assim, o culpado é Deus. Mentira. Cuidado. Tem o joio que parece com trigo. Tem aí um peso que precisa ser medido aí. Precisamos rever. Então reveja. E essa palavra que eu deixo aqui para vocês, cuidado. Cuidado, que tem muitas pessoas... aí eu mandei até foto, né? Agora a caneta do decreto. A caneta do... me chama 21 pessoas no meu WhatsApp que eu quero declarar uma vitória na tua vida, mas só 21 pessoas pra você dar uma oferta lá. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus, eu tô cansado desse evangelho barateado, fragilizado. Eu poderia citar até mas é pesado demais. Mas vou citar. Estão tentando invadir. Eu não vou citar outro nome aqui, que depois eu falo para vocês. Estão tentando fazer de tudo, abusar. Vou colocar para ser menos pesado. Querendo abusar do evangelho, mas em nome de Jesus Cristo essas máscaras vão cair. Sabe por quê? Os falsos estão se levantando, tentando se levantar, mas eu acredito que os verdadeiros está e vai permanecer, porque só permanece quem é verdadeiro. Amém? Olha lá, o tempo estourou. Desculpa. Diácono Alexandre, suas considerações finais. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido aqui, de fazer toda sexta-feira esse trabalho. Eu tenho certeza que, de uma certa forma ou outra, foi um assunto relevante para a tua vida. Você deve ter passado uma experiência dessa, com certeza. E todos os caminhos para nós sempre será Jesus Cristo. Foi colocado aqui que Cristo está em tudo em nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos. Cristo ainda é a melhor solução para a sua vida. Nós falamos aqui de 3 importantes colocações que a depressão causa: físico, mental, mas acima de tudo está a nossa fé. Então nós temos que cuidar de 3 coisas na nossa vida. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nós temos que cuidar da nossa mente, mas também temos que cuidar da nossa espiritualidade. Isso é importantíssimo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade aqui, o senhor se sentiu muito bem aqui. Foi de muita importância a sua participação. Sempre que puder, o convite está aberto. Faça-se dessa programação a tua casa também. Muito obrigado. Pastor Valdemir Graia, suas considerações finais, por favor. E o senhor pode deixar o endereço da igreja, o seu contato. De repente alguém está esperando esse momento. Ok, eu serei bem objetivo. Bom, a nossa igreja é na rua José Pinto de Almeida, número 600. Fica em frente da delegacia. Nossos cultos sempre quinta-feira às 20 horas, domingo 9 da manhã e 7h30 da noite, o mesmo culto. A gente repete o culto. Minha palavra sobre depressão é única, bem objetiva. Primeiro, existe cura, ok? Eu estou dizendo isso porque quem está passando por isso possivelmente sente-se como eu já me senti. Não existe cura para isso. Parece que é uma coisa sem fim. Os dias são longos, as semanas são compridas demais e os meses são intermináveis. E a vontade de morrer é imensa. Então eu quero te dizer, por experiência pessoal de quem já pôde ajudar outras pessoas, existe luz no fim do túnel, existe cura. Uma passagem que eu deixaria para você era de um homem que subentende-se que também era depresso, chamado de o profeta chorão, de tanto que ele chorava. Ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, é escrito sobre ele. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Encha a sua memória, a sua cabeça, comece a se lembrar de dias felizes e projete para o seu futuro dias felizes, porque com certeza a depressão pode ser um mal, mas não precisa te levar à morte, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, pastor Valdemir. Eu preciso agradecer a Deus por mais essa programação, a você que esteve conosco até o finalzinho, você que se empenhou para continuar aí, apesar das dificuldades, nos assistindo. Muitíssimo obrigado por seus compartilhamentos, você que foi sorteado. Parabéns. Pastor Silas Ribeiro, coluna desse programa. Diácono Alexandre, é o nosso comandante aqui do programa Cristo em Foco. Lucas Coppola. Pastor Valdemir, muito obrigado. Gratidão pelo seu apoio, pelos vídeos que nós gravamos. Tá lá no canal Minuto Escatologia. Falamos sobre os desigrejados e também sobre a homossexualidade. A homossexualidade. O primeiro vídeo nós falamos sobre a igreja e a homossexualidade. E o segundo vídeo sobre os desigrejados. Você tem acesso a esses vídeos lá no canal Minuto Escatologia. Entre lá que você será
extremamente abençoado. Se você gostar, você se inscreve. Muito obrigado, pastor Valdemir. As portas aqui dessa programação está aberta para você. E nós vamos caminhar então para o finalzinho, e eu preciso agradecer mais uma vez você que sempre nos apoiou. Um abraço para o nosso chefão André Auguste, que é o comandante aqui do programa Cristo em Foco. De todas as programações é ele que dá a palavra final e a gente só obedece. Sintam-se abraçados por todos nós aqui da bancada, desse estúdio. Deus te abençoe ricamente. Mandou uma frase aí pro pastor aí, ó. Hã? Ele mandou uma frase pro pastor dizendo: Pastor Valdemir Graia, uma grande referência em nossa cidade. Foi uma honra vê-lo na programação. O chefão gosta muito de você, hein? Bom. O nosso irmão aí, André Auguste. E você não pode se esquecer jamais de uma coisa. Você que enfrenta esse problema, alguém aí na sua casa, no seio da família, passa por esse momento tão delicado. Eu tenho uma coisa para te dizer: não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Creia que com Cristo você vence. Com Cristo é vencer ou vencer. Eu te espero na próxima sexta-feira. O programa Cristo em Foco se despede de você. Sintam-se abraçados e gratidão. Gratidão é a palavra que define esta noite de sexta-feira. Até breve. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAT, a rádio que faz a diferença. Te abençoar.